como é que chama? Tem uma leitura econômica, tem uma leitura técnica, mas tem obviamente uma leitura política. Ninguém é neutro, como diz o pessoal, neutro é shampoo, e olhe lá, né? Então, a gente vai fazer uma conversa dessa com o intuito, companheiras e companheiros, da gente, se tiver algum ajuste fino na questão daquela nota. Se não tiver, a nota está valendo. A conversa com o Fausto é mais para nos situar, para reforçar alguma discussão, certo? Então, a ideia é que a gente não abra um debate sobre uma nova nota de conjuntura. A ideia é que se tiver algum ajuste fino. E depois, à tarde, a gente vai para a discussão do planejamento mesmo em si. Então, agora de manhã o Fausto fala um pouco, a gente debate com ele, conversa aqui de boa. E à tarde a gente entra no planejamento em si, olhando o que foi feito, o que tem para fazer, o que a gente pode fazer. Tá bem? Fausto, por favor, venha. Ele não tinha recebido a nossa nota, estava se atualizando ali. Não, tá tranquilo, pode ficar na paz. Eu vou contar um segredo para vocês, embora eu estou contente que tem bastante gente, essa organização das mesas assim ficou legal, porque eu fiquei pensando ontem, nossa, pouca gente confirmou presença e muitos vão se atrasar, o Fausto vai falar para poucas pessoas. Aí depois eu pensei, poxa, ele dá aula online para gente, que faz faculdade no Diese, para 8 alunos, que 7 fica com a câmera fechada, ele não vai se importar. Ele não vai se importar se tiver. Mas eu fiquei preocupada, viu, Fausto? Vamos lá? Como é que funciona aqui? De pé, sentado? Pode ficar sentado à vontade. Eu fiquei de pé só por um vício. Não, vamos lá. Pode ficar à vontade. Mania também. O som tá meio ruim desse Tá ruim? Tá bom? Eu acho que esse aqui, eu estava ouvindo melhor o outro que esse daqui. Melhor? Não, desligar. Mania de sindicalista, desligar o microfone. Vai pegar uma bateria. Bem, gente, agora tá. Vamos. A Neuza me perguntou, né, para falar um pouquinho de frente assim. A Neuza me perguntou como a gente podia conversar, fazer uma conversa de conjuntura. Foi para ela, Neuza, vamos lá, né, mas acho que é bom a gente conversar mesmo sobre conjuntura, mais do que a gente só falar. Porque, como é que eu posso dizer? O debate de conjuntura é um debate bastante atualizado. Cada hora a gente vai assistindo e ele vai se alterando. A gente precisa estar o tempo todo realinhando a visão de conjuntura. Então eu combinei aqui com a Nilza um pouco, alguns cenários e tentar ver algumas questões que passa muito por duas grandes discussões. Uma vai ser o arcabouço fiscal, porque nós precisamos entender um pouquinho esse negócio, entender alguns dilemas da reforma tributária, mas também entender um pouco da política econômica que não é falada. Porque uma coisa é o que se sai na imprensa, uma coisa é a entrevista do Haddad, outra coisa é o que você vai lendo a partir de um conjunto de medidas que vão sendo organizadas. E trazer alguns dos dilemas. Então eu queria dividir a fala em duas fases. Falar um pouquinho de estrutura, e acho que nós precisamos entender também que as coisas mudaram, em especial quando a gente faz um paralelo entre 2023 e 2003, são 20 anos, só que não são qualquer 20 anos, para tentar entender como é que a gente chegou aqui, e aí a gente entra nesses debates bem específicos. Eu também não vou me alongar muito na discussão de estrutura, mas concretamente, eu tenho dito, já falei isso em aulas, em exposições, em discussões, etc., é que pós-pandemia e no meio de uma guerra envolvendo a Europa, envolvendo diretamente a OTAN e a Rússia, nós estamos inaugurando o século XXI. Então, isso é um dado bastante importante. E que, às vezes, os nossos ferramentais de análise do século XX não dão conta das mudanças e do que está acontecendo no mundo. Então, esse é um primeiro cenário. De fato, nós temos que começar um debate interno, na esquerda em geral, sobre o que é o século XXI, o que é esse capitalismo do século XXI, e, de fato, como é que está a conjectura do mundo que está em transformação. Vocês falam na nota, a gente discute muito sobre política internacional e etc.,
Mas nós estamos numa transição que a gente, de certo modo, assistiu, que vai ali da queda do Muro de Berlim até o fim da União Soviética, ou seja, até o momento de hoje, em que você saiu de um mundo bipolar, né, um mundo claramente entre os comunistas e os capitalistas, o mundo socialista e o mundo capitalista, muito demarcado pela influência da União Soviética, para o mundo monopolar, em que a única potência era, de fato, os Estados Unidos, uma potência em decadência, é importante que se diga isso, que tenta manter a sua hegemonia. No meio disso, vem uma China que não só ocupa o papel da União Soviética, mas muito mais do que isso, e aí eu não vou trazer o grande debate se a China qual o comunismo é da China, que eu particularmente acho isso uma discussão que não nos ajuda, mas que, de fato, esse polo comunista, ele aparece como a segunda maior economia e caminhando rapidamente para esse século XXI se transformar na grande economia do mundo. Isso está dado. E o que isso significa para nós? Existe uma dicotomia que está se estabelecendo hoje no mundo, que não é a dicotomia que a gente assistiu no século XX. E acho perigoso a gente fazer a leitura da bipolaridade como a gente viu Estados Unidos e União Soviética depois da Segunda Guerra. A disputa com a China é uma outra disputa. Eu acho ela, inclusive, muito mais poderosa do ponto de vista da China do que foi a da União Soviética. E eu vou explicar em poucas falas por quê. Porque a China está fazendo uma discussão clara de hegemonia econômica, clara, vai rapidamente, ao longo dos próximos 50 anos, se transformar na maior economia do mundo, ponto. Segundo, aquilo que o Japão e a Coreia faz, e o Japão fez muito bem, e a Coreia está fazendo agora, que a gente chama de soft power, a China faz. Ela está entrando em vários segmentos, inclusive os culturais, que, por exemplo, a União Soviética não fez, nunca conseguiu chegar na América Latina de fato. Se a gente pegar, a exceção é Cuba e mais ou menos ainda. Então, o soft power da China é real, e ela não faz só o soft power, ela também faz o hard power, porque ela também já é uma potência armamentista. Então, se a gente olhar o cenário, do ponto de vista de disputa global, a China avança muito além do que foi a União Soviética, na minha avaliação. Bem, a partir disso, começou um debate no mundo, e nós estamos no meio desse debate agora, e a discussão do Mercosul, União Europeia, está no meio dessa discussão, que é uma discussão que é uma cisão no mundo, muito diferente do que a gente assistiu. Claramente, a China tem hoje já uma hegemonia na Ásia. E o mundo começa a se dividir entre Oriente e Ocidente. Então, quando os Estados Unidos, na visão do Bolsonaro, pegar Trump e Bolsonaro, se aproxima do Brasil e quer manter a sua hegemonia na América Latina, tem a ver com essa disputa. Jeito Bolsonaro-Trump, podemos até discutir o jeito atabalhoado de ser e o que significa essa extrema-direita. Mas não dá para separar essa geopolítica. E agora, esta relação União Europeia e América Latina também tem a ver com essa disputa. Não dá para a gente sair dela. O que vai ser isso, se vai ser melhor ou pior para nós, é uma longa discussão. Em especial, porque nós vamos começar a trocar garrafinha. E nisso o Lula é melhor, muito melhor do que o Bolsonaro, não dá nem para comparar. Porque a gente vai ficar no mundo, vamos para lá um pouco, vamos para lá um pouco, e no final das contas, o que nós saímos ganhando com isso? É uma tentativa de ganha-ganha, né? Porque, de fato, nós vamos ter muita dificuldade para você fazer uma aproximação lá da nova rota da seda, por exemplo, e se beneficiar do que é os investimentos chineses, porque a China tem alguns movimentos muito fortes na África e já consolidados em alguns lugares da América Latina, mas o foco dela sempre foi o Oriente, de um lado, e de outro, a Europa sempre se consolidou, tendo a América Latina meio como base do seu colonialismo desde a Inglaterra. Então, nós estamos no meio dessa disputa. Se nós vamos fazer uma disputa meio Getúlio Vargas,
que vai para lá e depois volta para cá e fecha acordo com os americanos e a gente industrializa o país, e a gente vai fazer isso com os europeus, ou a gente vai fazer isso com a China, eu acho que esse é um debate que está no meio disso. Ou com os dois. Ou com os dois. Então, nós estamos no meio dessa disputa. Agora, o que eu estou tentando dizer para vocês não dá para entender a discussão hoje de conjuntura e de política e do que a gente quiser, sem entender que estruturalmente as disputas mudaram. Nós não estamos nos anos 90, nós não estamos no começo dos anos 2000. Já se passou 20 anos dessa história, e não é 20 anos qualquer, é 20 anos que a China se consolida como potência, e são 20 anos que a crise americana se acentua, e são 20 anos que, de alguma forma, a gente mudou, o mundo mudou. O mundo mudou. Gostemos disso ou não. Mudou porque a tecnologia mudou porque a pandemia forçou um monte de acelerações tecnológicas que a gente não faz. Não levaria 50, 30, 50 é exagero, mas levaria de 20 a 30 anos para fazer. Questionou as cadeias globais de fornecimento. Enfim, o capitalismo financeiro está em crise. Então tem uma série de questões que esses 20 anos, e aí em especial os últimos 10, se colocaram. E aí a ascensão da extrema-direita tem a ver com isso. Por que eu vou trazer um rapidinho isso também para falar do ponto de vista de estrutura? Porque, de fato, o neoliberalismo não entregou o que prometeu. Ele não entregou. O que ele prometia? Ele prometia mais crescimento econômico e ele prometia mais bem-estar para as pessoas. Era a tese do mercado financeiro, sempre foi a tese do capitalismo, que de alguma forma, em alguns momentos, o capitalismo entregou. Agora, o neoliberalismo não entregou o que prometeu e, ao contrário, ele tirou muito do que o capitalismo deu no ciclo anterior. Bem, e aí, gente, não é diferente. Quando a gente pega lá o que é a República de Weimar, a ascensão do Hitler, crise na Europa, a ascensão do Mussolini, que vai levar à Segunda Guerra Mundial, claro que a história não se repete, a gente sabe disso, mas de alguma forma a emergência da extrema-direita tem a ver com o que, de fato, aquela visão de capitalismo não entregou. Bem, aí emerge, não para a esquerda, e é muito triste isso para nós, emerge à direita uma alternativa. E é bastante assustador, porque a extrema-direita não é aquela que apareceu no Bolsonaro, no Brasil, da América Latina. Não, ela apareceu nos Estados Unidos, no centro do mundo, lá do Trump. Ela está no meio da Europa, crescendo e crescendo de maneira acelerada. E ela apareceu no Brasil da sua forma mais pastiche, né? Mais mal construída, vamos dizer assim. Esta crise é o momento que nós estamos. O momento que nós estamos. Então, de um lado, você tem uma emergência de esquerda que cresce muito, que é a China, e eu acho que a esquerda precisa discutir melhor a China. Acho que nós discutimos mal, e as nossas referências, do ponto de vista, inclusive, de o que é uma economia comunista, de um lado, e de outro, o que é as nossas visões de Estado, estão muito calcadas na visão da União Soviética, e a gente não consegue atualizar. Há uma crítica por dentro da própria esquerda, que a China é um capitalismo de Estado, muitos já ouviram essa frase, eu discordo. A China avançou e deu um passo bastante além do que a União Soviética foi capaz de fazer, mas nós temos que entender o que é esse passo, se nós concordamos, discordamos, o que isso significa, se desvirtuou, não desvirtuou, mas efetivamente ela deu um passo muito maior, ela chegou num ponto de desenvolvimento muito maior do que a União Soviética conseguiu fazer, e eu acho que nós não temos uma análise muito clara, em especial na esquerda latino-americana, nós tendemos ainda a ter uma visão muito europeizada do comunismo, temos que fazer esse debate em algum momento. Agora, o jogo é esse jogo que está sendo jogado, e é o jogo do século XXI. Por último, a discussão do meio ambiente, que era uma discussão que, inclusive dentro da nossa esquerda, nós sempre tivemos um pezinho meio atrás com esse negócio, e é verdade, né? Não dá mais para não discutir. Não dá mais para não discutir. Aí, gente, me desculpa, porque aí nós não podemos ser anticientífico que nem a extrema-direita é. É um fato. O mundo está esquentando, as mudanças climáticas estão impactando as economias, a vida real das pessoas,
e quem está perdendo mais são os mais pobres. Efetivamente, a mudança climática está atingindo pesadamente a classe trabalhadora no mundo. Então, este debate, que era um debate que no século XX você tinha uma visão meio liberal, meio das ONG, depois aquilo foi se transformando, o capitalismo foi transformando esse crédito carbono, agora é um debate de civilização. Se a gente acredita que a visão socialista e a visão comunista é uma visão de ampliar o nosso processo de humanização, nós temos que fazer esse debate, porque ele está no meio do debate da gente poder, daqui a 50 anos, de fato, saber onde nós vamos chegar e quanto nós vamos durar enquanto seres humanos. Né? Esse, para mim, é um debate colocado, não tem como a gente não lidar com ele. Então, isso para mim são questões estruturais. Se a gente não trouxer esses debates, se a gente não discute a conjuntura. Por quê? Porque, de alguma forma, o Brasil está nesse jogo, vai jogar como historicamente jogou, e a pergunta é se nós vamos conseguir sair da nossa condição, independente do grupo que a gente vá para cá ou para lá, mas uma condição de economia dependente. Nós somos. Ou nós somos dependentes da economia, enfim, do norte global, ou, dependendo da relação que a gente construa com a China, nós vamos ser dependentes da economia chinesa. Vamos lá. Tem os seus lados interessantes, mas tem os seus lados também coloniais. A relação que a China tem com boa parte dos países asiáticos no seu entorno está longe de ser uma relação que você possa dizer que é emancipatória para todos os povos. Então a gente tem que olhar, por exemplo, o que está acontecendo na África hoje, como a exploração chinesa chega na África. E ela chega também. E não chega de maneira emancipatória. Então nós temos que avaliar um pouco isso. E o Brasil está no meio disso. Então, só para trazer aqui a terra, o nosso... Agora vamos trazer para cá, né, o nosso cenário, que eu acho que interessa um pouco. Aí, o governo Lula, o Brasil está tendo que se reposicionar. Vantagens. O governo Lula é um governo que consegue fazer um diálogo muito mais esclarecido, com muito mais situação, com leitura de situação do que o governo Bolsonaro. E aí eu não estou falando só da discussão da extrema-direita. O governo Bolsonaro era um governo muito tacanho. Ele não conseguia fazer negociações internacionais reais. Ele era muito mais submisso em vários sentidos e acreditava numa tese, de maneira um pouco mais refinada, o Fernando Henrique fez lá no começo do Plano Real, que era uma tese assim, que está lá nos textos do Fernando Henrique, a gente pega uma carona no crescimento americano e vamos junto. Um pouco da teoria da dependência latino-americana, puxado aí pelo SEBRAP, etc. Era um pouco essa a visão que você tinha. O Fernando Henrique pega isso. O Bolsonaro pega isso de maneira mais absurda ainda, porque tem refinamento, de vamos se aliar aos americanos, o resto se resolve. E vamos abrir a entrada no livre mercado, tudo se resolve. Uma visão bastante simplista que levou ao que a gente está hoje. O problema é que esses últimos 4 anos de Bolsonaro e 6 anos consolidaram o Brasil numa posição que a gente vai precisar fazer um debate e um movimento social muito difícil de transformação estrutural. E a minha pergunta é se o governo Lula, em 4 anos, consegue pelo menos startar, e a depender de quanto tempo a gente possa manter uma visão diferente, mais à esquerda de governo, a gente possa consolidar. O Brasil se consolidou, e muitos já me ouviram falar em muitos espaços, antes da pandemia e antes de tudo que aconteceu, mas a gente dizia que o mundo colocava o Brasil sendo uma grande fazenda e uma grande pilha. Uma grande pilha mesmo, pilha de energia, né? E o Brasil uma grande mina de matéria-prima. Isso consolidou, gente. Coisa que a gente falava há 10, 15 anos atrás, e dizia, se a gente não fizer tal coisa, isso vai avançar, isso consolidou. Se você pegar a leitura do PIB brasileiro hoje, ou seja, como a gente produz riqueza essencialmente hoje vinculada à mineração, produção de energia e agroexportação, agropecuária exportadora. Só que quando eu falo que isso se consolidou, não é só do ponto de vista econômico, isso é difícil da gente entender.
Recentemente o Márcio Postman soltou um texto, não sei se vocês, não Márcio, na verdade um conjunto de economistas soltou um texto que analisa o crescimento do PIB por município. As cidades médias, né? Isso é muito interessante para a gente compreender que não é à toa que a gente ganha essa eleição ali no linear, por muito pouco, e a gente ganha essa eleição essencialmente em alguns grandes grupos populacionais. Mas quando a gente olha onde a gente perdeu onde o agronegócio é muito forte. O que o estudo mostra? O estudo mostra o seguinte: tem um conjunto de cidades, municípios, regiões, que na verdade continuam como sempre continuaram. Não cresce, mas também não decresce, porque na verdade são economias muito pobres. Nós estamos falando do interior do Nordeste, norte de Minas, parte aqui da região de São Paulo. Você vai achando regiões que na verdade estão no mesmo padrão de crescimento, muito perto do zero. A vida das pessoas não melhora, ela continua aquela desgraça que historicamente lá foi. Aí você tem um conjunto outro de grandes de cidades e de regiões que é o contrário, a economia delas cai. E quais são essas regiões? As regiões que hoje nós estamos chamando de regiões industriais maduras. É um termo bonito para não dizer que são regiões industriais em decadência. Nós temos o ABC hoje, para nós, gente, é a nossa nova Detroit. Só que não é o ABC, é o ABC, é toda a região metropolitana de São Paulo, que pega Guarulhos, Osasco. Então, você tem um bolsão, mas isso passa por Caxias do Sul, isso passa por uma parte da Bahia, isso parte por Minas Gerais, lá, a região toda de Betim, Contagem. Ou seja, essas regiões, claramente, elas estão em decadência econômica. Olhando o PIB. Não é um dado, é um dado real, realidade. Tudo do povo lá que estava analisando o PIB por cidade. Aí você olha as cidades que mais crescem, as regiões que mais crescem, todas estão vinculadas ao agronegócio. Todas. Então nós estamos falando da região centro-oeste, nós estamos falando de parte importante da região sul, e pegando todo esse perímetro aqui de interior de São Paulo, pedaço do Espírito Santo, que desce ali pelo norte do Paraná e vai embora. Goiás. Não, aí é Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins. E este dado, ele bate com a taxa de desemprego. É o mesmo dado que a taxa de desemprego. A taxa de desemprego nessas regiões é muito baixa. A taxa de desemprego em Santa Catarina, gente, é abaixo do que nós chamamos de pleno emprego. É um fato. Bem, aí a gente olha para as eleições, olha para o quadro eleitoral, onde a gente ganhou, onde a gente perdeu. Bem, aí não tem jeito, é real. O mundo material, Marx tem razão. Né? A superestrutura se organiza a partir da estrutura, não tem jeito. Então, assim, a política, em grande medida, ela reflete o que está acontecendo na vida material das pessoas. A vida média das pessoas no centro-oeste está melhor do que a vida média das pessoas na capital de São Paulo, nas periferias da capital de São Paulo. Bem, o problema é que este crescimento que veio pelo agro e veio pela mineração, ele de alguma forma, ele guarda as mesmas características da nossa história. Concentração de renda, condições precárias de trabalho e concentração de poder. E isso ajuda a explicar os nossos dilemas no Congresso Nacional. Aí qual a discussão que a gente fala? Bem, do ponto de vista econômico, se eu redistribuir o Congresso, qual a grande força? É o agronegócio. Aí a gente fala da Fiesp, da indústria, não é nada. Quando você vai para dentro do Congresso mesmo, quem tem capacidade de passar ou não passar coisas é o agronegócio. De maneira bem objetiva, reforma tributária. Qual foi uma única não, mas qual foi a exceção dentro da história das duas alíquotas? Criou-se uma terceira alíquota, uma alíquota que é metade da alíquota média, e o que está lá dentro? O agronegócio. Por quê? Porque ele tem peso político. Isso foi a parte do projeto, né? Eles fizeram posterior à Foi votação, fizeram um posterior. negocinho lá, um apêndice
tinha um consenso do ponto de vista dos economistas, de direita, de esquerda, centro, etc., que a gente precisa simplificar o sistema tributário, papapá. Tá bom, beleza. Depois a gente vai entrando nesse detalhe. Mas, concretamente, eles quebraram a simplificação dos 2 tributos e botaram um terceiro. Quem entrou nesse terceiro? O negócio. E depois nós fomos lá brigar, nós, né, que tinha que entrar pelo menos na cesta básica, de medicamentos. Não foi isso que nós fizemos? Não entrar na cesta básica de medicamento, pô, só vai ficar algum negócio nisso? É disso que nós estamos falando. Tem um poder político que tem a ver com a estrutura econômica que o Brasil vem se transformando. Não vamos ter ilusões. Esse é um problema. Isso foi empurrado dentro do projeto. O projeto não queria. Não tinha. Eles colocaram depois. Como é que eles chamaram? Eles chamaram. Não tem um nome. Não, Jabuti tem um. Mas esse veio com imposto claramente justificado. Isso não tem. E aí, é claro, quando você vai olhar o gasto tributário, é muito interessante. Porque quando o gasto tributário, o que é? A gente fala muito dos juros, mas eu vou falar um pouquinho do gasto tributário. O gasto tributário é o seguinte: o governo abre mão de tributo, que alguém devia pagar, de um lado, ou ele dá dinheiro efetivamente por meio de crédito tributário para o setor. Aí você compara, né, entre os setores diversos setores. Gente, a agricultura, o agronegócio, ele efetivamente ele recebe de gasto tributário do Estado quase 10 vezes o que ele põe. Ou seja, ele arrecada pouco e consome muito recurso público. É só olhar o debate do Plano Safra, só como exemplo, mas não é só o Plano Safra. Por exemplo, todas as nossas exportações de produto primário não são tributados. E aí vai embora. Então, a gente tem, de fato, o Estado brasileiro, ele apoia pesadamente o agronegócio, põe dinheiro no agronegócio de diversas formas, e, além disso, ele isenta de maneira tributária, que é o oposto do que acontece na indústria. Na indústria, o governo arrecada muito e põe pouco dinheiro efetivo. Para não falar, olhando para os setores. A mesma coisa acontece com o serviço, etc. Então, este poder do agronegócio, ele tem a ver com uma trajetória do capitalismo global que colocou países como o Brasil para ser celeiro do mundo. Bem, qual que é o segundo passo disso? A gente viu o que é o papel da mineração no governo Bolsonaro. Não dá para ter muita noção. Se alguém tiver, quem gosta de ficção científica, tem um filme clássico, né, que na verdade é um livro, que chama Duna, que fala efetivamente sobre o que é a mineração e como você impõe nos países de alta mineração as condições de trabalho pior, e não só disso, uma noção muito forte de colonização, que de alguma forma, o que a gente assistiu na Terra Yanomami, mostra claramente o que é aquilo. E não é só lá. Porque se a gente olhar o que a Vale faz, o que aconteceu no Rio Doce, é um exemplo, a gente vai entendendo do que é ser um país minerador. É um dos piores cenários para nós. Mas está dado. O Brasil é um país minerador. Se a gente pegar a quantidade de minério de ferro e como a nossa economia, ela se balança para lá ou balança para cá, dependendo do preço médio do minério de ferro no mercado internacional, a gente vai ver. A bolsa sobe, a bolsa cai, a nossa economia melhora, a nossa economia piora, dependendo do que acontece com o preço do petróleo, porque a gente exporta petróleo cru, importa produto derivado de petróleo, a gente vai ver o que isso significa. E nós estamos agora na terceira fase desse projeto de implementação, que nós temos que saber o que nós vamos fazer com ele, que é a questão da energia. O Brasil tem, sim, uma das melhores condições energéticas para a energia eólica e solar. Agora, o que vai sair disso? Eu tive num debate com a Fátima, lá no Rio Grande do Norte, e perguntei a Fátima, falei, Fátima, mas nós estamos enfiando aqui um monte de catavento aqui no Rio Grande do Norte, e vai ser provavelmente um dos estados que mais vai produzir esse tipo de energia. Quanto dessa energia, de fato, vai ficar no estado do Rio Grande do Norte para desenvolver o Rio Grande do Norte? Porque a discussão do engarrafamento da Dilma, que parecia uma piada, é real hoje.
O que nós estamos fazendo? Nós estamos gerando energia por energia eólica, faz eletrólise da água e exporta hidrogênio. Hidrogênio vai ser queimado na Europa para gerar calor e energia. É isso que nós estamos fazendo. Pode continuar. Tá. O que a gente vai, como é que a gente vai, o que a gente vai fazer com isso? Para vocês terem uma ideia do que a gente está falando disso, eles estão falando, por exemplo, dessa discussão do offshore. Você deve ter ouvido falar, energia solar offshore. Gente, o que é essa história do offshore? É assim, a energia não entra no sistema, a geração de energia vai direto para a usina de hidrogênio, que está vinculada ao porto, que eles vão começar a construir, ampliar na verdade, e do porto vai para a Europa. Então assim, a energia gerada lá nos catavento vai direto para a usina, vai gerar, vai para o porto, do porto vai para a Europa. Nós simplesmente, isso não vai baratear a energia no Brasil, isso não vai trazer riqueza efetiva em salário, ela simplesmente se transforma. E quem está fazendo isso hoje? Empresas privadas europeias, com equipamento chinês. Mas pode ser que os chineses também queiram vir, não tem problema. Podemos trocar os espanhóis pelos chineses, eles também querem vir. Porque claramente isso é uma nova curva energética. Agora, o que a gente vai fazer com isso? É meio assustador. Eu acompanhei Altamira, Belo Monte. Eu fui para Belo Monte algumas vezes. Conheço Altamira. A cidade de Altamira é uma cidadezinha relativamente pequena, no meio ali do Pará, no Alto Xingu. O Rio Xingu é enorme, super bonito e tal. Gente, aquilo ali se transformou durante a construção de Belo Monte. Para mal e para bom. Para bom é porque tinha muito dinheiro, né? Um monte de trabalhador, mais de 2 mil trabalhadores, ganhando. Só o ticket dos trabalhadores lá da Norte Energia era maior do que a média do salário das pessoas na região. O ticket de alimentação. Bem, isso fez o quê? A economia toda cresceu, em vários sentidos. Né? Inclusive a prostituição, etc., que é muito comum nessas grandes drogas. Um monte de coisa. Eles construíram uma cidade na construção de Belo Monte. Era uma cidade. Quem foi lá visitar sabe o que eu estou falando. Era uma cidade. Aí a cidade começa a ser desmontada. Liga a primeira turbina, a segunda, as primeiras meia dúzia, desmonta metade daquela cidade que foi remontada. Ligou a última turbina, não existe mais a cidade. Sobrou meia dúzia de trabalhadores controlando a usina. O resto, que a gente chama de trecheiro, foram para outras obras. O que aconteceu com aquela cidade? Aquela energia beneficia muito pouco a cidade, ela é dependente de compensação ambiental. O Rio Xingu hoje é um lugar de pirataria, não sei se vocês sabem, mas a Norte Energia, ela desce com alguma coisa perto de 5 toneladas de óleo diesel ao longo do Rio Xingu, porque na compensação ambiental ela tem que levar para um monte de aldeias indígenas energia, etc., que você faz com energia com óleo diesel. Tem pirata, cara. Tem pirata que assalta essas balsas para roubar o óleo diesel. Eu sentei com um carinha lá que aluga as voadeiras, aí você vai discutir com ele de onde veio as voadeiras. As voadeiras é tudo compensação ambiental, que foram entregues para as tribos indígenas, para os povos, e os povos venderam para esse cara que ele presta serviço hoje para a Norte Energia. Com as voadeiras que a Norte Energia mandou para as comunidades. Você subiu o nível não sei se vocês conhecem, mas o que aconteceu no Xingu? Não é um modelo de Itaipu. Então você criou um lago auxiliar e subiu o Rio Xingu. O Rio Xingu, que tinha alto e baixo, né? Ou seja, ele tinha época de seca e alta de estiagem, hoje ele só tem alto. Então o que você fez? Você retirou toda a comunidade ribeirinha do Rio Xingu. Mandou para onde? 3 quilômetros do rio. Só que a base de sobrevivência dessas pessoas estava no rio. Agora ele está a 3 quilômetros do rio. Tem que pagar água, energia. Bem, o que aconteceu? Eles vivem basicamente hoje do Bolsa Família e do apoio que a própria Norte Energia dá para essas pessoas. Existia um tráfico de droga organizado na beira do rio.
quando ele subiu para o conjunto habitacional, eles misturaram os vizinhos, misturou o tráfico de droga. O que a gente tem hoje em Altamira? Uma guerra de facções. Uma das regiões que tem a maior taxa de homicídio. Isso só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, que foi chegar com Belo Monte no governo Dilma, no governo Lula, no final do governo Lula, as liberações do governo Dilma, naquela região. Nós vamos viver isso com todas as unidades total do crescimento energético, solar e eólico. Bem, ao mesmo tempo, mas nós vamos abrir mão disso? Não, não podemos abrir mão disso. Estamos uma vez de oportunidades. O Brasil vai ter energia pra caramba. Agora, o que nós vamos fazer com essa energia? Pode aumentar a nossa condição de dependência ou pode ser uma porta para a nossa independência. Lembra quando o Lula falava, chama o pré-sal? O pré-sal é o nosso ticket para o futuro. Bem, hoje vocês viram a entrevista do Prats, do atual presidente da Petrobras, ele disse que a Petrobras estava sendo montada para não existir em 25 anos. E nós desmontamos todo o complexo petroleiro, que era o ticket que o Lula dizia que era o ticket do futuro. Nós vamos conseguir remontar? Não sei. Agora, a minha pergunta é outra. Nós vamos conseguir, além da Petrobras, montar o nosso ticket do futuro a partir de eólica, solar e etc. que vai sair? Ou nós vamos só ser exportador de energia? Então, gente, este é um cenário que está posto para nós e que vai interferir pesadamente na própria organização da classe trabalhadora. Os metalúrgicos e os químicos, pegando a indústria, que são a base do nosso sindicalismo industrial, eles estão efetivamente em decadência. Não em decadência porque o sindicato não é combativo, não luta, não, mas é porque a base deles hoje é metade do que era. E a tendência não é crescer, a tendência é continuar enxugando. Por outro lado, o setor da alimentação é o setor na indústria que mais gera emprego hoje. E o nosso sindicalismo no setor da alimentação é de chorar. Bem, nós estamos numa disputa no setor energético. A FUP é muito forte, o lado dos petroleiros é muito forte, os eletricitários é muito forte. Mas quando eu vou para o sindicalismo da construção civil, que está na base da montagem de todo esse projeto, ele ainda é muito frágil, a gente sabe disso. Para não falar do setor de serviços. Então, nós estamos num dilema do ponto de vista estrutural, que a depender para onde a gente faça, as escolhas que a gente faça, nós vamos para um lado ou vamos para o outro. Se você me perguntasse hoje, Fausto, qual é a sua avaliação? Hoje nós vamos para continuar dependente. Preciso tomar cuidado e ampliar a nossa dependência. É possível mudar a trajetória? É possível. É fácil? Não é fácil. E aí temos um problema, nós não temos elite. A nossa elite é uma elite que quer vender o país. Na verdade, é uma elite que se formou no neoliberalismo e aí, quanto eu ganho mais, melhor. Para não falar que eu não falei das flores, eles vão ficar bravos comigo, arcabouço fiscal. Arcabouço fiscal, gente. Era inevitável, ponto. Nós teremos que ter algum tipo. Não adianta a gente falar que a gente ia conseguir passar e simplesmente voltar ao que era antes, que não conseguiria. O que tem de bom no arcabouço fiscal? Ele é melhor que o teto de gasto. É verdade. Agora, ele é um teto de gasto. A diferença é que ele é um teto de gasto flexível. E o teto de gasto, né, a EC, era um teto de gasto fixo. Tem boas intenções por trás? Tem boas intenções por trás. Porque ele ajuda a avançar no investimento que o Brasil precisa fazer. Ele tem uma barriga que, de alguma forma, permite que a gente possa melhorar a política pública. Agora, ele tem uma dependência, crescimento econômico. Eu até acabei depois eu mando para vocês essas tabelas, mas se eu pegar o período 2004, 2013, ou seja, esses 10 anos, eu diria para você que o arcabouço fiscal não impede que nós crescemos a nossa política social. Se eu pegar o período 2003 e 2013, esses 10 anos. Por quê? Porque a gente teve crescimento econômico e a arrecadação, dependendo do ano, dependendo da taxa de crescimento, chega a crescer 5 pontos à frente do que cresce a economia. Então, o orçamento cresce muito, quando cresce economicamente,
E o arcabouço fiscal, com o crescimento, na verdade, o tal dos 70% que está colocado lá como limite do arcabouço fiscal, não só permite manter as políticas sociais, como permite ampliar. Estou pegando o período 2003-2013. Se eu pegar o período 2014-2023, em que o crescimento do Brasil mal chegou a 1% ao ano, na verdade, um pouco abaixo, bem, aí 70% disso encolhe o recurso da política social. Então, o arcabouço fiscal ele tem uma armadilha intrínseca a ele, que ele depende do crescimento econômico. Na verdade, ele depende do crescimento da arrecadação, é que a arrecadação tem a ver com o crescimento econômico. Então, esse é o nosso dilema do arcabouço fiscal. Tá? Sendo bem claro, é aí que está. Tudo bem, a gente pode tirar alguma coisa, colocar alguma coisa nele, melhora um pouquinho, por botar o Fundeb melhora um pouquinho, porque excluir o Fundeb da conta melhora um pouquinho, botar o piso da enfermagem melhora um pouquinho, mas em grandes números é a mesma coisa. A gente atenua o problema. Mas efetivamente o arcabouço fiscal está vinculado ao crescimento econômico. E tudo bem, quando nós fizemos uma conversa com o presidente e com o Haddad sobre o salário mínimo, e quando nós propusemos que o piso de crescimento do salário mínimo seria 2% de aumento real, a Nilza estava lá, lembra dessa discussão, foi porque nós falamos isso com o Haddad. Nós não temos problema, Haddad. Vamos colocar um piso para o crescimento, porque nós queremos um piso de crescimento econômico. O Brasil precisa correr atrás da proposta do arcabouço fiscal, no mínimo, para a gente crescer o que nós crescemos na média desde o plano real. Então, 2% é o mínimo de crescimento econômico que a gente tem que ter todo ano. Porque se a gente tiver menos que isso, nós vamos entrar numa desgraceira do ponto de vista social gigante. E para a gente melhorar, nós temos que crescer mais que 4%. Então, essa era a discussão. Bem, não saiu do jeito que a gente queria, ficou lá só o PIB, mas, objetivamente, o arcabouço fiscal não tem a ver com isso. Aí entra a reforma tributária. É bom? É. Nós temos que simplificar o sistema? Temos. Ela resolve os nossos problemas? Essa não. Essa reforma que foi aprovada não resolve os nossos problemas. Aí eu vou falar o que pode resolver ou não. Não é verdade que o sistema tributário brasileiro é complexo. Quem conhece um pouco do sistema tributário brasileiro, ele não é complexo. Ele em si. O que é complexo no sistema tributário brasileiro? Todas as exceções. Se eu falar de PIS, COFINS, contribuição social do segundo lucro líquido, imposto de renda, eu monto a tabelinha para vocês aqui, eu tenho todo lugar de imposto. Não é difícil. Se cada imposto desse tivesse a sua alíquota fixa, todo mundo paga em cima daquela alíquota, ele estava tranquilo. Ele não é tão complexo. O problema é que nós temos exceção, regime especial, desoneração, temos uma miríade de coisas. E aí, só no ICMS, dependendo do estado, a gente tem 50 tipos de alíquota por produto. Aí ele é complexo. Muito complexo. Um exemplo nosso, para não falar dos outros. Nosso problema de pejotização é um problema que tem a ver com a boa parte da arrecadação do INSS está vinculada à folha. O que as empresas fazem? Elas fraudam a folha. Pejotizam as pessoas para economizar no INSS. O nosso sistema tributário tem tanta exceção que ele não é o que eles chamam de neutro. Ao contrário, as empresas definem os seus negócios a depender da exceção tributária que ele consegue. Exemplo. A BYD comprou a fábrica da Ford, certo? E vai montar a fábrica de veículo elétrico na Ford de Camaçari, e não na Ford de São Bernardo, porque Camaçari, e a hora de comprar a Ford, ela compra o benefício tributário do regime Nordeste, e ela vai produzir lá em Salvador, na verdade lá em Camaçari, do que em São Bernardo. Por quê? Porque lá tem benefício tributário. E ela herdou esse benefício tributário. A Fiat foi para Pernambuco e não ampliou a fábrica de Betim ou alguma coisa no sul ou em outro lugar, porque ela comprou uma empresa de chicote, pessoal, não sei se o pessoal conhece, chicote automobilístico, e herdou o benefício tributário do regime Nordeste,
porque lá da época do Fernando Henrique, na fábrica dela em Goiânia. Foi por isso que ela foi para Goiânia, e não foi para... É disso que eu estou falando, entende? As empresas tomam as suas decisões de negócio por conta do tributo, não necessariamente porque tem mão de obra qualificada, porque tem dinheiro, porque essa região é melhor. Faz o menor sentido você produzir eletroeletrônico na Amazônia. É muito úmido. Só o que eles têm que fazer de tratamento de umidade lá é um gasto extra. É muito mais razoável você produzir semicondutor no Centro-Oeste, que é seco. Mas você não produz, você produz na Amazônia. Por quê? Porque você tem a lei da Zona Franca. E ficou na exceção de tudo. E ficou na exceção. A Zona Franca ficou na... Era para ter acabado em 99, passou para mais 100 anos, vai fazer a reforma e continua. Isso é complexo do ponto de vista do nosso sistema tributário. Nós vamos conseguir mexer nisso, nesta reforma? Eu espero que sim, mas a exceção já me deixou triste. Primeiro problema. Segundo problema, nosso sistema tributário ele é regressivo. Já ouviu falar muito disso. O que é isso? Os ricos pagam pouco imposto e os pobres muito imposto. Bem, nós temos que tributar renda e patrimônio. A reforma melhora um pouquinho. Nós não vamos poder falar mais que jatinho, avião e helicóptero não são tributados. Vão ser tributados. Tá bom, melhora um pouquinho. Mas nós não sabemos qual vai ser a discussão do imposto de renda. E ela, para nós, é central. Porque nós só conseguimos baixar o imposto de consumo se a gente aumentar a arrecadação do imposto de renda e patrimônio. O imposto de patrimônio vai mudar? Dificilmente. Porque o ITR, ele é municipal. Ele pode até mudar, mas ele não muda o miolo da arrecadação. Então, o ITR, dificilmente nós vamos conseguir um grande imposto sobre patrimônio, sobre transações de bens, etc. Pode até fazer, mas ele é muito mais educativo do que efetivo. Então, o imposto de renda é efetivo. Imposto sobre lucros e dividendos é efetivo. Se a gente acertar lucros e dividendos, a gente diminui a pejotização. Porque muito trabalhador topa virar PJ e não entra na justiça porque ele tem benefício tributário, ele paga menos imposto de renda. Porque o lucros e dividendos do PJ também é isento de imposto. Nós vamos enfrentar a classe média nesse debate? Eu estou chamando a atenção disso, gente, porque tem a ver com nós. Eu não estou falando que essa discussão do PJ vai envolver só o médico e o dentista. Vai envolver os engenheiros, vai envolver os trabalhadores mais qualificados da fábrica, que se pejotizaram, que pagam muito menos imposto de renda, e que se a gente tributar lucros e dividendos, vai ser tributado. Até professores. Professor. Bancário. Principalmente TI. Então são coisas que nós vamos ter que discutir entre nós, né? Para deixar claro que vai impactar a classe média. Mas nós, tudo bem, eu sei que o governo faz uma discussão assim, nós não podemos perder a classe média. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma faixa de isenção. Nós vamos tributar lucros e dividendos acima de tanto. Acabando. Tá? Só para pegar. Então acho que essa é uma questão. O problema é que nós não sabemos qual é a proposta de reforma do imposto de renda. A calibração do imposto sobre consumo vai depender de como calibrar o imposto de renda. Nós vamos ter força para criar uma alíquota de 35%, não estou nem falando de alíquota de 45%, 48%, como a gente tem na Europa, estou falando de alíquota de 35%. Hoje é 27%. Hoje é 27%. Nós vamos conseguir ter força para criar mais uma alíquota acima das 27%, porque se a gente criar, vai entrar mais dinheiro no imposto de renda, e aí nós vamos para o negócio. Dois alertas importantes. Na reforma que está hoje no Senado, nós temos a obrigação de falar com todos os senadores que tiver contato, que nós precisamos garantir o dinheiro da Seguridade, que está lá os 18%, mas mais importante não, mas tão importante quanto o dinheiro da Seguridade, nós precisamos viabilizar o recurso do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que garante o nosso seguro-desemprego. Eu perguntei isso para o API. O API desconversa. Ele diz que está lá dentro dos 18. Aí, nós fomos numa reunião, o Nilson vai lembrar, com o Haddad, aqui no centro de São Paulo, ali na Paulista.
Aí o Haddad falou, a gente perguntou em algum momento como é que fica a política industrial, porque isso tem a ver com a nossa conversa, isso nós vamos virar só um grande passo. Aí ele disse assim, não, nós vamos mudar a política industrial, nós vamos sair do custo tributário e nós vamos botar dinheiro direto nas empresas, nós vamos emprestar dinheiro subsidiado, etc, etc, etc. Sim, para fazer essa transição eu preciso ter dinheiro. Para eu ter dinheiro, eu preciso mostrar de onde vem o dinheiro. Hoje, quem faz esse tipo de operação é o BNDES. Da onde vem o fundo do BNDES? Do FAT. A reforma tributária vai garantir que o FAT cresça? A reforma tributária vai garantir que o FAT tenha o mesmo tamanho? Não sei. Está lá 18% para a Seguridade e eles me dizem que o FAT está lá dentro. Eu acredito. Mas vai vir na regulação. Hoje, fazendo um monte de conta, eu diria que na melhor das hipóteses o FAT fica do mesmo tamanho. Se ficar do mesmo tamanho, não tem política tributária, não tem política no BNDES para fazer a política industrial. Não tem. Então, nós temos uma disputa hoje no Senado para discutir com eles qual é o tamanho ali que vai para a Seguridade Social para nós. É o mínimo. Tá? Temos que garantir isso. O Haddad tem razão do ponto de vista de que é possível ter uma carga tributária menor sem tributar todo mundo. Tem razão. Nós falamos dos juros. Nós vamos gastar aí 600 bilhões, alguma coisa de juros. Bom, o problema, gente, é que o nosso gasto tributário anual é de 1 trilhão. 1 trilhão. O Brasil deixa de arrecadar 1 trilhão. Aí do que ele arrecada, ele gasta 700 bilhões com juros. O que sobra é o que dá para fazer. Quando você abre o orçamento é um orçamento de 5 trilhões, mas na verdade não é isso. Efetivamente, 2 trilhões é só a dívida que você rola. Aí tu paga 600 bilhões de juros, sobra 2 trilhões mais ou menos para a gente fazer tudo. Tudo que eu digo é saúde, educação, tudo. E nós abrimos mão de 1 trilhão. Nós abrimos mão de 50% do orçamento efetivo. Tem isenções. Claro, gente, tem coisas sérias e importantes, como, por exemplo, Santa Casa, enfim, tem um monte dessas coisas. O Simples, tem um monte de coisa no meio. E lá tem uns absurdos, né? Exportação de soja não paga imposto no Brasil. Igreja, etc. Mas aí, então, cuidado com a igreja, né? Porque de um lado tem igreja, do outro lado tem sindicato. Não é? Então, temos que... Então, tudo bem, mas nós temos que concordar. Então, se nós temos concordância, não tem problema. Tributar sindicato tem que ter arrecadação. Então, Igreja tem. aí vai, né? Mas esse é um dado para a gente olhar. Então, essa questão do gasto tributário, ele é sensível para nós. Então, nesta reforma, olhar o FAT com mais atenção e seguridade é fundamental. Na reforma próxima, que tem a ver com imposto de renda, nós vamos discutir muito imposto de renda, tá? Tranquilo. Isso não se preocupe. Os bancários vão puxar muito essa discussão. No DIES vai fazer um monte de estudo, porque todo mundo quer falar de discussão de imposto de renda. Mas nós estamos muito preocupados com desoneração da folha. Junto com a discussão do imposto de renda, vai vir uma discussão de desoneração da folha. Para vocês saberem, o custo previdenciário brasileiro hoje é de 900 bilhões. Dos 900 bilhões, 600 bilhões vêm da folha. Da folha. 2/3. O API fala que só o ganho tributário, que é acabar com esse monte de isenção, possibilita não desonerar a folha. Eu não acredito. Para chegar a isso, o CBS já tem que bater 35%. Nós não vamos conseguir chegar nem a 25%. Talvez a 25%. Então, corre um enorme risco de, a depender da conversa e da discussão que a gente fizer de desoneração de folha, nós vamos ter uma reforma previdenciária daqui a 10 anos. Com a implementação da reforma tributária. A segunda fase, para nós, da reforma tributária, que nós não sabemos, que o Haddad disse que vai mandar até o final do ano, ele é mais importante do que essa que está no Congresso. E mais difícil de passar. Mais difícil de passar do que nós queremos. Mas a hora que tu botar no Congresso, que quer fazer desoneração da folha, passa assim, ó. Passa assim. Porque as empresas querem. Vamos pegar o que aconteceu com a Dilma.
Nós propusemos substituição tributária na Dilma para 8 setores, para pegar os bancos, né? Porque os bancos reduziram a menos da metade que eles financiavam da Previdência. Nós fomos lá, eu estou falando porque eu estava lá na conversa com o Márcio Holland, propusemos para eles 8 setores substituição tributária, tributa sobre o faturamento e não sobre a folha. Foi para o Congresso Nacional, virou desoneração tributária e os 8 virou 58. O que eu estou dizendo? A discussão de desoneração de folha, dentro do Congresso, passa que é uma beleza. Agora, vai ter compensação da onde? Para financiar a Previdência Social. E o gasto da Previdência Social vai crescer, nós estamos envelhecendo. A população vai aumentar o gasto previdenciário. Este debate, para nós, se nós não estivermos no Congresso muito atento com ele, marca a implementação de uma reforma previdenciária modelo chileno. Porque se não tiver dinheiro do orçamento para sustentar a Previdência, inevitavelmente nós vamos ter um Bolsa Família maior, de um salário mínimo, provavelmente, para o velhinho que não puder ter Previdência, e o resto vai ter que ir para o mercado. Então, gente, o debate da reforma tributária, nós precisamos nos apoderar dele. Nós vamos ter que fazer pressão no segundo semestre, provavelmente no ano que vem, na tal segunda fase. Não sei se eu ajudei, né, trazendo os dilemas, meu tempo já acabou faz tempo, mas, de alguma forma, espero ter ajudado aí na discussão de vocês. Obrigado, gente. Desculpa passar o tempo. Bom, da minha parte, você trouxe exatamente o que a gente estava precisando conversar, que é descer a realidade da discussão da reforma tributária, das reformas, né, que estão acontecendo no governo, e a gente analisar o nosso poder de força, porque acho que aí você, não é o seu papel, vai ser o nosso papel aqui, discutir o nosso poder de força e de intervenção.